em 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso 17. 1 Pedro 2, do verso 11 ao verso de número 17. Nós estamos numa série chamada Vivos para a Glória de Deus e Transformação do Mundo. Uma série na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro. Aleluia! Vamos fazer a leitura juntos. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei, como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos da fé, temam a Deus e honrem o Rei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te bendizemos, primeiramente pela graça que é desfrutarmos o Evangelho em comunidade. Obrigado pela igreja, que é o Evangelho visível. Obrigado pela sua palavra, que é instrução, luz, lâmpada a nós, aos nossos passos. Pedimos que nessa manhã você, pelo poder do Espírito Santo, are o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra e transforme-nos, segundo a tua vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar como as pessoas têm vivido de maneira geral desanimadas no nosso tempo? Alguém já parou para fazer essa reflexão? Eu parei para dar uma analisada nisso e busquei alguns dados que comprovassem de fato essa realidade observada na prática. E a OMS, junto com alguns estudos acadêmicos, apontam algumas evidências e falam que quando fatores estressores incidem sobre uma pessoa, múltiplos fatores estressores incidem sobre uma pessoa, é nesse momento que a pessoa tem como resultado um desânimo profundo. Isso aqui é desenhado pela OMS e alguns estudos. Múltiplos fatores estressores tornam a pessoa, muitas vezes, desanimada. E nós podemos associar o desânimo a dois fatores, basicamente. Fatores internos e fatores externos. E os 5 principais relacionados por essa pesquisa são estresse financeiro, perda de emprego, isolamento social ou solidão, dificuldades de relacionamentos e eventos traumáticos. Esses são 5 fatores que majoritariamente conduzem as pessoas a um desânimo. E tenho certeza que todos nós conhecemos alguém ou alguns punhados de pessoas que vivem desanimados. Talvez você não conheça, se você não conhece, provavelmente seja você essa pessoa desanimada. Muito provavelmente. E nós certamente conhecemos. A questão é, essas pessoas não param de viver. Elas seguem vivendo, mas vivem de maneira arrastada. Vivem uma vida sem brilho. Vivem uma vida morna. Uma vida que não inspira. Então, nesse sentido, elas acabam entrando em um fluxo, onde a maioria vai para a direita e elas vão para a direita. A maioria vai para a esquerda e elas vão para a esquerda, seguindo esse fluxo, porque dá menos trabalho, porque não vale a pena propor alguma mudança, é desgastante demais, porque custa muito explicar os motivos do não dela. Então é melhor falar que sim. Se eu falar o motivo do meu não, eu preciso falar a respeito do que eu acredito, isso dá muito trabalho. Então vamos fazendo, vamos vivendo como a toque de caixa, conforme a vida proporciona, e tudo bem. Vamos nos misturando. E nós vivemos um tempo desafiador, um tempo de desânimo, porque quando olhamos para especialistas
nas diversas áreas, aqueles futurólogos que apontam a partir das circunstâncias e evidências presentes, um futuro da economia, da política, da sociologia, da antropologia, eles apontam um cenário que não é, obviamente, um cenário atrativo, otimista. Antes é avesso a isso. O cenário que nós temos na economia, por exemplo, é um cenário onde a economia do nosso país caminha para o buraco. Taxa de juros altas, a inflação e o dólar piorando, incidindo sobre o custo de vida das pessoas desse país. Então é desanimador. A política, nós temos dentro do próprio governo uma polaridade que dificulta o governo. Além do mais, a manipulação da estrutura de poder público em benefício e proteção dos poderosos. Tudo isso propagando um governo injusto. Quando nós vamos para a área da sociologia, antropologia, nós vemos o crescimento de uma cultura ideológica de minorias, mas extremista, militante, e que grita, impõe, desrespeita quem ela bem deseja, indiscriminadamente, sem escrúpulos ou freios morais. Nós poderíamos falar no campo da ética, das políticas públicas, no campo do direito. A questão é que, por vários fatores, olhamos para o nosso país e nos desanimamos. E esse desânimo produz em nós algum sentimento. E esse sentimento vai, naturalmente, desembocar em entre duas posturas. A primeira postura é uma postura de revolução social, onde as atitudes são enérgicas. Revolução! E o outro sentimento é um sentimento de frieza apática, onde eu vou fugir das responsabilidades sociais, e muitos fogem até do país. Mas quando nós olhamos para a Escritura e concebemos a partir da nossa fé, vemos que essas posturas extremas são incoerentes. Porque de um lado, nós reproduzimos rebeldia, e pelo outro lado, uma indiferença extrema, que fala do nosso descaso com relação ao próximo e com a nação que Deus nos plantou. E nós precisamos então, meus irmãos, olhar para esse texto. Porque esse texto vai falar exatamente sobre a relação que o povo de Deus deve ter com a esfera pública. Como cristãos vivem em um ambiente não cristão. Como? E Pedro vai se propor a responder a questão. Como nós, cristãos e cristãs, devemos viver e nos relacionar com esse mundo e com as autoridades temporais. Como enfrentar e lidar com a oposição que se apresenta na esfera pública. Aleluia! Você está comigo? Vamos avançar. Antes de entrarmos propriamente dito no texto, é válido lembrar a ocasião em que Pedro escreve. E Pedro escreve para cristãos que foram expulsos de Roma no reinado do imperador Cláudio, e agora estavam no Pôncio, no Ponto da Bitínia, e estavam afastados em diáspora. E eles estavam sofrendo. Eles sofriam profundos e sérios desafios relacionados à sua fé. Eram perseguidos, injustiçados, perseguições físicas, eram tirados das suas casas. E esse é o primeiro motivo pelo qual Pedro escreve, para fortalecer esses irmãos nessa condição. E o segundo motivo é que, por conta da perseguição, eles haviam aparentemente, esses cristãos, adotado um estilo de vida híbrido. Eles relaxaram na sua conduta cristã em meio aos pagãos. E esse é o segundo motivo pelo qual Pedro escreve a eles. É como se eles talvez tivessem indagado, poxa, me converti ao evangelho. Será que era isso que me espera? Será que é exatamente isso? Deus não devia estar me protegendo, me guardando, me abençoando? E então, Pedro, como uma evidência talvez desse pensamento, ele ressalta na sua carta a esses irmãos que o sofrer momentâneo deles nesse período vai redundar em louvor, glória e honra a Deus. Meus irmãos, Deus, assim como naquele período, segue conduzindo-nos em cada pequeno detalhe da nossa vida, sem nos privar de passarmos pelas dificuldades, porque na verdade existe uma história maior. Existe uma história maior por trás de tudo isso. Uma história que ultrapassa cada um dos episódios que nós vivemos em nossa vida. O nome dessa história é metanarrativa divina. Existe uma história além, maior do que a nossa história. E essa história de Deus,
que começou antes de nós, continua enquanto nós vivemos e certamente continuará após a nossa morte, essa história de Deus dá sentido à minha e à sua história, como deu sentido à história daqueles irmãos. Deus conduzindo até as nossas dificuldades para a sua própria glória. E aqueles crentes talvez estivessem alheios a essa metanarrativa divina, absolvidos, absortos nas suas próprias dificuldades, dilemas, na sua vida pequena, naquelas dificuldades, e perderam de vista o que Deus estava fazendo, através também das dificuldades deles. Mas certamente o que Pedro gostaria de dizer é que Deus está conduzindo todas as coisas segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Agora nós conseguimos nos aproximar do texto. Tendo isso como um pano de fundo, nós vamos ver que Pedro fala a esses irmãos com uma extrema e fraterna emoção e sentimento. Ele se coloca exortando esses crentes, fazendo um pedido, uma exortação, quando diz: amados, peço a vocês, acompanhe no verso 11 comigo, na sua escritura. Peço a vocês, amados, como peregrinos e forasteiros que são. Veja, ele está qualificando esse pedido, ele está falando: vocês são forasteiros e peregrinos, e nessa condição é que eu faço o meu pedido. O que isso significa, meus irmãos? Pedro, eu vou errar algumas vezes, eu tentei, mas isso me confunde. É tudo com P, mas você entende. Se eu errar, você levanta a mão e me ajuda a corrigir esse erro. Pedro, então, quer que eles lembrem de tudo que ele falou. Ei, vocês foram regenerados. Lembrem de quem vocês são agora. Vocês não pertencem a essa terra, a esse mundo, a essa era. A cidadania de vocês é outra. Então, por causa de Cristo, do que Cristo fez em vocês e por vocês, agora com essa nova identidade, com peregrinos e forasteiros, sabendo quem vocês são, a partir dessa nova natureza, façam isso. É a partir dessa realidade que eu peço a vocês. Vivam dessa forma, porque vocês foram alcançados e transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E a evidência da transformação de vocês, da ação regeneradora do Espírito Santo em vocês, é um viver distinto em meio aos pagãos. É um viver distinto em meio à oposição. Meus irmãos, o novo nascimento proporciona ao crente uma nova identidade. Ele soluciona os problemas identitários do cristão. Ao fazermos parte da igreja, do povo de Deus, recebemos um novo passaporte. E agora isso exige de nós uma nova lealdade. Lealdade ao Senhor. Não mais uma lealdade ao pecado, não mais uma lealdade às mazelas, mas uma lealdade ao Senhor. Aleluia! Somos e devemos ser leais ao Senhor. Essa é a nossa postura agora. Uma postura distinta, que só é possível a partir do momento em que Cristo passa a habitar em nós, pela graça e pela fé. E nós avançamos, parte B do verso 11, olha ali comigo o que diz. Que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então qual é o pedido dele? Que como peregrinos e forasteiros, eles se abstenham das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Agora nós vamos ver o apóstolo Pedro nos ensinando pelo que nós devemos, ou já pelo que nós não devemos deixar de lutar. Pelo que nós não devemos deixar de lutar. Se somos novas criaturas, recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus, peregrinos e forasteiros, qual é a nossa luta em meio a essa era? E ele é claro, quando aponta as paixões carnais. Paixões carnais aqui se relaciona e significa toda a inclinação pecaminosa que ainda reside em nós. Mas eu não fui regenerado? Sim. Mas você habita, assim como eu, um corpo afetado estruturalmente pelo pecado. Então nós temos em nós ainda lutas contra nossas paixões carnais. E é isso que o autor bíblico está falando, chamando os seus leitores a viver distintos em meio às oposições e injustiças dessa era. E talvez se perguntássemos àqueles irmãos qual era o maior dilema deles, eles falariam que o maior dilema deles, os seus maiores inimigos, eram os governantes, os poderes sociopolíticos da época,
Mas o apóstolo Pedro está falando assim: acho que esse não é o maior problema de vocês. A verdadeira peleja de vocês é a luta contra vocês mesmos. É por isso e por essa causa que vocês não devem deixar de lutar. Talvez não lutem contra o sistema, não se levantem contra as forças políticas, não se insurjam uns contra os outros, se rebelando, irmão contra irmão. Mas certamente, o que vocês devem fazer é jamais deixar de lutar contra vocês mesmos e as inclinações e paixões carnais que ainda militam contra a alma de vocês. Os cristãos, meus irmãos, deveriam ser marcados pela violência, deveriam ser marcados pelas armas espirituais contra o pecado que habita neles. Essa deveria ser a marca dos verdadeiros cristãos. A violência e as armas espirituais na luta contra o pecado. Mas, meus irmãos, normalmente não é isso que vemos. E existe uma teologia da influência social que pensa e acredita que a tomada do poder, tomar a educação, colocar pessoas em lugares de influência, pessoas relevantes, é a saída. Que então os poderes dessa era vão certamente redimir todas as coisas, colocando pessoas chaves. E não é assim. Isso é um engano. Na verdade, o verdadeiro povo de Deus deveria ter mais ímpeto em enfrentar os seus pecados pessoais do que em apontar o dedo e expor os pecados daqueles que acreditam ser os seus oponentes culturais. Deveríamos ter mais ímpeto na luta contra o pecado que reside em nós, do que estarmos ávidos a expor o pecado daqueles que achamos que são contra nós. Ou seja, cristãos são chamados a viver uma vida digna. Não uma vida digna dessa era. Não uma vida digna aos moldes terrenos e circunstanciais, mas uma vida digna aos olhos de Deus. Uma vida correspondente com a sua real identidade. Como filhos de Deus, como peregrinos e forasteiros, que sim, respeitam o governo, mas eles não devem lealdade cega a ele. Antes, vivem de maneira digna da sua cidadania superior. Uma vida distinta em meio a essa era pagã, na luta contra as suas próprias inclinações pecaminosas. Não como os pagãos, que estão alheios ao pecado, mas como cristãos cônscios de que há uma guerra dentro de nós, a carne lutando contra o espírito. E o Pedro avança no verso 12 e ele vai mostrar agora como reagir em meio à sociedade a uma conduta, a um tratamento injusto. Como você reage quando tratam você com injustiça, meu irmão, minha irmã? Você reage bem? Ou você esbraveja? Ou você bate, xinga? Ou talvez você se cala e se acua? Fica acuado num canto. Como reagir então na sociedade a um tratamento injusto? Verso 12. Leia comigo. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tendo então uma conduta exemplar no meio dos gentios. Gentios aqui são considerados pagãos. Não no sentido de que não são judeus, mas gentios porque não pertencem ao verdadeiro Israel, ao povo de Deus, chamado igreja. Esses são os gentios. Aqueles que não pertencem à igreja, que não são filhos de Deus. Esses são gentios, tratados aqui por Pedro. Então, mesmo nesses ambientes não cristãos, distante da igreja, distante dos irmãos, sob a autoridade dos governantes, eles deveriam ter uma conduta exemplar, distinta, que testemunhasse e glorificasse a Deus. Essa é a maneira pelo qual eles deveriam se portar quando fossem afrontados e tratados como malfeitores, mesmo não sendo. Aqueles crentes viviam certamente, meus irmãos, em uma comunidade majoritariamente pagã.
E eles foram acusados de ateísmo, porque não tinham imagem de deuses ou esculturas nas suas casas, e também não adoravam o imperador, não adoravam a César. Eles foram acusados de incesto por amarem os seus irmãos e praticarem o ósculo. E eles foram acusados de canibalismo por comerem e beberem do corpo e sangue de Cristo. Mas como eles deveriam se portar? Eles deveriam ter uma conduta distinta e exemplar. E eu fico pensando, será que a nossa sociedade não é semelhante em tantos aspectos àquela em que eles viviam? Aquele momento em que a passagem bíblica em questão evoca? Muitos estudiosos, meus irmãos, vão dizer que nós vivemos em uma sociedade pós-cristã. O que isso significa? Significa dizer que o cristianismo já foi mais relevante, ele já foi mais influente e ele já teve mais impacto na sociedade. Hoje não mais. O cristianismo, quem é mais antigo ou viveu em cidade interiorana, vai lembrar da estrutura geográfica da cidade. O que tinha no centro da cidade? Uma igreja. Uma igreja cristã, talvez católica, talvez protestante. E como eram tidos aqueles líderes espirituais? Como era contada a opinião deles? Relevante para a sociedade. Na verdade, a sociedade e os valores sociais eram os valores cristãos. Os valores cristãos eram os valores da sociedade. Mas a cada dia estamos nos distanciando mais e mais do que outrora foi. Caminhamos rapidamente na direção de uma sociedade pagã, onde os valores cristãos, ouça isso, não apenas perderam a relevância, mas são abertamente rejeitados. Essa é a sociedade em que nós estamos caminhando. Vivemos então numa era pós-cristã, em que as verdades do Evangelho são vistas como ultrapassadas e prejudiciais. E essa perspectiva ganha força a cada dia. E pode parecer que não, mas isso acometeu também a igreja. Não apenas o ambiente secular, mas a igreja foi envolvida por um pensamento pós-cristão. Quando você aprofunda conversas a respeito do evangelho com algumas pessoas, você vai perceber que os valores e princípios dessa pessoa se conformam e as suas convicções estão mais alinhadas com valores pagãos e seculares do que com o verdadeiro evangelho. Não se sabe mais o que é o evangelho, não se sabe mais o que Deus fez e faz por nós, não se sabe mais o valor da cruz, tampouco a importância de uma igreja, de congregar, de tomar a ceia. Isso tem uma causa, meus irmãos. A causa são pessoas, e essas que se dizem cristãs, terem tomado um evangelho gourmet de boutique. Pegaram um pseudo-evangelho. Tudo o que acontece, e por que está acontecendo dessa forma, é porque esse evangelho dessas pessoas que se dizem cristãs, ocupa apenas uma fração da sua vida. Ocupa apenas um pequeno cômodo da sua vida. Esse evangelho de boutique não transforma verdadeiramente a vida dessa pessoa. Ele é apenas um simulacro. Ele tem um aspecto, mas efetivamente não é. Eu gostaria de propor uma figura, e que você pensasse em uma casa muito grande, com muitos cômodos. E nessa casa existe um pequeno cômodo, um quarto, chamado religião. Nesse quarto está o evangelho. E como naquelas casas dos antigos haviam aquelas imagens e santuários, nesse quarto o evangelho está ali, como esse pequeno santuário com imagens. Essa imagem reflete a vida de muitos cristãos hoje. Esses cristãos reservaram um espaço para a sua religião. Mas esse cômodo, chamado evangelho, não interfere em nada nas outras áreas dessa casa. Nem no profissional, no familiar, no financeiro, no pessoal, no social. O evangelho foi confinado a esse cômodo, onde essas pessoas entram dominicalmente para prestar o seu culto, e saem de lá, fecham a porta e passam a viver a sua vida como pagãos.
Esse é o evangelho de boutique, o evangelho simulacro. Esse é o fato pelo qual nós vivemos hoje um cristianismo limitado, frágil. Mas essas orientações de Pedro se aplicam a nós hoje. Assim como ele exortou os crentes daquela época a que vivessem de maneira distinta, vivessem um evangelho relevante, assim ele faz conosco hoje. Nos chama a viver como faróis da fé. Faróis irradiando valores cristãos em meio a uma sociedade escura, pós-cristã, pagã. Somos chamados a ser reflexos da glória de Deus, da glória de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Vivendo entre os pagãos de forma exemplar. Pedro nos chama a viver assim. E ele vai trazer uma base sólida para essa mudança de comportamento, ou para essa mudança distinta de vida. Façam e tenham essa conduta exemplar. Para quê? Perceba essa conjunção, para quê? No verso 12. Para que, quando os acusarem como malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, vivam de forma distinta para a glória de Deus. Vivam de maneira distinta, não para o benefício de vocês, mas para a glória de Deus. Não para parecerem mais santos, mas para a glória de Deus. Porque certamente vocês serão perseguidos. Certamente vocês serão contados como malfeitores. Perceba que ele também fala a expressão quando vocês forem. Quando os acusarem. Então não é uma possibilidade de acusação. Não é se. Mas certamente vocês serão acusados como malfeitores em meio a essa sociedade não cristã. Agora, como vocês respondem a essa oposição? Vivendo de maneira distinta para a glória de Deus. E o texto avança, e nós vamos ver que esse apontamento do apóstolo não é em vão. Mas a finalidade é para que esses cristãos, esses crentes em Jesus, eles estivessem preparados para receberem a luta de outras pessoas contra a fé deles. Por isso ele fala, aí, vocês vão sofrer, vocês vão encontrar oposição, mas frente à oposição, vivam de forma distinta, refletindo os valores cristãos do Evangelho como faróis no meio da escuridão, para a glória de Deus e porque vocês têm uma identidade nova em Cristo. E aí no verso 16 é interessante que Pedro vai ecoar algo que nós já ouvimos. Leia comigo o verso 16. Assim brilhe também a luz. Aliás, esse verso 16 que eu estou lendo aqui é o que Pedro está ecoando. No verso de número 12 ele fala: tenha uma conduta exemplar, para que quando acusarem vocês de malfeitores, observando as boas obras que praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E Pedro ecoa Mateus 5,16, o Sermão do Monte, o que Jesus faz e fala. Jesus fala no verso 16 em Mateus 5. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pedro não está dando uma nova instrução a esses cristãos, não está inovando e fazendo nada distinto, não está sendo original, ele está ecoando aquilo que ele aprendeu com o próprio Cristo. Enquanto Jesus diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, Pedro reverbera, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios. Enquanto Jesus diz, para que vejam as boas obras que vocês fazem, Pedro reverbera, observando as boas obras que vocês praticam. Enquanto Jesus diz, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, Pedro reverbera, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É como se Pedro estivesse falando, ei meus irmãos, nós vivemos em um mundo pagão, rodeado de testemunhas sedentas por apontar os nossos erros e escarnecer da nossa fé.
Por isso vivam de maneira exemplar. Por isso tenham um testemunho visível do Evangelho, visível aos incrédulos, visível àqueles que são nécios. Deixem que eles vejam as boas obras de vocês. Não para que vocês sejam elogiados, nossa, como são bons, mas para que, à medida que eles observam essas boas obras, que vocês só têm capacidade de fazer, porque Cristo fez uma boa obra antes e primeiro, eles possam glorificar a Deus. O foco do apóstolo Pedro, então, até o final desse verso, está não em outra coisa, senão na glória de Deus. Em mostrar a glória de Deus. Fomos regenerados e transformados para viver para a glória de Deus. Vivemos de maneira distinta para a glória de Deus. Temos um bom testemunho em meio aos gentios para a glória de Deus. Então, meus irmãos, o que Pedro está deixando claro é, o fundamento de tudo isso não é nenhum, nem outro, a não ser a glória de Deus manifesta através da vida daqueles que foram feitos novos em Cristo Jesus. Trazendo um pouco para nós, então, nesse sentido, o meu e o seu testemunho importa. Não é em vão. Deus pode usar certamente, como o próprio apóstolo Pedro evidencia, o nosso viver, a fim de cativar o coração insensato de um incrédulo. Então, meus irmãos, a forma como nos relacionamos, sim, importa. A forma como amamos, sim, importa. Como nós amamos as pessoas é relevante. A forma como nós respondemos ao dia mal importa. Está tudo dando errado, então, eu vou esbravejar mesmo. Não, importa o seu testemunho mesmo diante do dia mal. Importa fazer o bem mesmo quando acusado injustamente. Tudo isso importa. De certa forma, meus irmãos, Pedro está chamando esses cristãos daquele período a viverem uma vida exemplar, que refletisse a salvação, mas, sobretudo, que vivessem para a glória de Deus. Isso porque nada nesse mundo tem mais valor, pode suprir mais o nosso coração, ou ser mais relevante para nós, do que termos a glória de Deus como epicentro da nossa vida. Afinal, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. A glória de Deus está no centro da vida do cristão. Não há nada que possa saciar mais o meu e o seu coração, a não ser a glória de Deus. E agora então nós avançamos. Porque se Pedro falou até aqui sobre um firme fundamento, que a glória de Deus manifesta através dos cristãos que têm uma nova identidade, e agora vivem de maneira exemplar, refletindo os valores cristãos em meio à sociedade, ele vai falar como, de maneira prática, nos relacionamos com as autoridades temporais. E ele avança. O verso 13, olhe comigo. Ele vai nos ensinar qual é a postura do cristão em relação ao Estado. Como o cristão deve se posicionar com relação ao Estado, ao governo. E como é importante esse ensino do apóstolo. Estamos em vésperas de eleições. Qual é a função do Estado? O que eu devo esperar do governo? O que eu espero? O verso 13 diz assim, e eu gostaria de falar primeiro disso, por causa do Senhor. Essa afirmação é fundamental, meus irmãos. É importantíssima, porque é sobre ela que Pedro sustenta o seu argumento. É sobre ela que ele invalida o seu argumento. A razão, então, da nossa submissão, como o texto segue dizendo, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele. Essa sentença encontra validade, sustento, a razão da nossa submissão às autoridades terrenas é por causa do Senhor. A razão da nossa submissão às autoridades é por causa do Senhor. Não, o motivo pelo qual devemos obedecer e nos submeter às autoridades humanas e terrenas não é por respeito ao que Pedro falou.
Não é por amor às autoridades, não é por amor a um partido político, não é por amor à causa das pessoas ou por causa das pessoas, tampouco é pelo nosso próprio bem ou pelo bem comum. Antes, é única e exclusivamente por causa do Senhor. Por causa do Senhor, então, estejam submissos, para a glória do Senhor, porque vocês têm outra identidade agora. E você pode falar, mas nós não somos nação eleita? Povo de propriedade exclusiva do Senhor? Foi isso que falamos há pouco, alguns domingos atrás. Talvez essa tenha sido a dúvida deles também. Talvez essa seja a sua dúvida também, e é legítima. Sim, meus irmãos, o verso 9 do capítulo 2 vai dizer verdadeiramente isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, contudo, primeira coisa, embora o cristianismo seja contracultural, ele não é incendiário. Embora o cristianismo vá na contramão do mundo, ele não é incendiário. A cidadania do reino de Deus não dava àqueles cristãos o direito de desprezar as autoridades. Antes, os ensinava a viver com respeito e sobriedade debaixo da autoridade deles. De tal forma que quando fossem acusados como malfeitores, aquelas acusações fossem infundadas devido à sua vida ilibada. O cristianismo não é incendiário. Mas até onde eu vou em obedecer o Estado, o governo, pastor? Eu digo a você, devemos obedecer, exceto quando somos ordenados a pecar. Quando somos ordenados a pecar, então não. Foi isso que Daniel fez. Se prostre ao rei. Infelizmente eu vou ter que receber as consequências de não me prostrar ao rei e adorá-lo. Mas pessoas têm feito do Estado um ídolo. Pessoas têm feito do Estado o redentor de todas as coisas. Quando apenas Cristo é Senhor e Rei, aquele que há de redimir plenamente, cabalmente, todas as coisas. O segundo ponto é que Pedro não está ensinando, por outro lado, um pacifismo em qualquer situação, como que uma proibição de usar a força em qualquer situação. Não, não é isso. Esse não é o ensino cristão. O ensino de Pedro é baseado em Jesus, e ele é predominantemente evangélico, no sentido de que ele visa ensinar a abrir mão daquilo que é justo, abrir mão dos nossos direitos, dos direitos que aquele povo tinha, para prepará-los para sofrer diante da adversidade. Esse não foi o modelo de Cristo? Jesus veio para julgar? Não veio para julgar o mundo, mas para ser julgado por ele. Pedro aprendeu com Cristo e se submeteu, depois de errar muito. E agora ele ensina crentes também a viverem numa era não cristã, respeitarem, viverem a oposição de maneira piedosa e digna do Senhor. Nós somos colocados a viver nesse tempo. O cristão tem duas cidadanias. Nós pertencemos ao reino de Deus, mas fomos, pela soberania, sabedoria divina, colocados a viver debaixo de autoridades nesse mundo. Somos do reino de Deus, mas cidadãos brasileiros vivendo em Balneário Camboriú. E nós estamos sob esses dois reinos, mas nossa lealdade maior é a Cristo, não aos governantes dessa era. Nossa lealdade primeira é ao Senhor Jesus Cristo, nosso Rei soberano. E a nenhum outro. Assim, ao nos submetermos às autoridades terrenas, nós fazemos isso, meus irmãos, reconhecendo que Deus é Senhor sobre todas as autoridades e que Ele as estabeleceu. E agora a nossa obediência é uma expressão da nossa devoção a Deus. Não de outra coisa. É por causa do Senhor. E avançando, nós vemos o papel do Estado agora. Leia o verso 14 comigo, a parte B. Tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Como é importante esse verso. Ele traz
sanidade à nossa mente. Ele traz saúde à nossa percepção de governo, de Estado. Ao olharmos para esse verso, nós vemos o propósito de Deus para o governo. E o propósito de Deus é punir o malfeitor. É isso que cabe ao Estado e louvar o benfeitor. Só isso, pastor. Segundo aquilo que a própria Escritura, o próprio Deus, exige, sim. Isso é relevante, meus irmãos, para que nós não criemos falsas expectativas, para que nós não criemos exigências indevidas a respeito do Estado e tampouco frustrações amargas por causa das nossas exigências infundadas. O governo, novamente, não é o salvador nacional. Ele não vai salvar o pobre e os oprimidos. Tampouco qualquer outra pessoa. Isso não é o papel do governo. Se contaram isso para você, mentiram. O governo não tem o dever de patrocinar aquilo que nós não merecemos. Não tem o dever de subsidiar recursos para atos de misericórdia. Ou seja, financiar justiça social. Isso não é o dever do Estado. O Estado é responsável pela justiça retributiva, punindo o malfeitor e ressaltando as qualidades, honrando o benfeitor. O Estado é retributivo. E quanto a nós, devemos orar. Orar para os governantes, a fim de que hajam com justiça, e assim nós tenhamos vida mansa e tranquila. Ué, interessante. Mas e agora? Se o Estado não pratica o bem, quem pratica o bem? É aqui que o calo aperta. É aqui que vai ficar estreito. Leia o verso 15 comigo. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quem deve praticar o bem? O governo? Nós. A responsabilidade da prática do bem recai sobre cada um de nós. Cabe à igreja do Senhor Jesus, a nós enquanto corpo de Cristo, cuidar dos que sofrem, cuidar dos que necessitam, servir o próximo, amparar o órfão, cuidar daqueles que estão desamparados. À igreja cabe a prática do bem. Infelizmente, meus irmãos, a igreja moderna perdeu em muito a vocação às boas obras. A prática do bem deixou de ser uma regra à igreja e passou a se tornar uma exceção. Quando então a igreja faz uma prática do bem, quando a igreja abraça o necessitado, e acolhe aqueles que sofrem, ampara aqueles que são famintos, isso é algo extraordinário, quando deveria ser comum. E muito dessa compreensão se relaciona à compreensão de governo. Porque o governo em que vivemos abraçou a responsabilidade que o Senhor deu à igreja. E o povo de Deus simplesmente acolheu isso como uma verdade. E ficou mais cômodo. Então a igreja cruzou os braços, quando deveria estar com os braços abertos. Por causa do Senhor e para a sua glória. Essa responsabilidade da prática do bem foi dada por Deus em sua palavra à igreja. Quando nós olhamos para trás, nós vamos ver na história da cristandade uma igreja muito efetiva na prática do bem. E o que é isso senão o evangelho aplicado, meus irmãos? O que é isso senão o evangelho saindo de um pequeno cômodo, do quarto, e afetando a casa toda? O evangelho precisa alterar a maneira como nós gerimos o nosso dinheiro, como administramos os nossos dons e talentos, como nós gerenciamos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso vigor, pelo que nos desgastamos. E nós estamos sendo desafiados nessa série a enfrentar as oposições desse mundo, como evangélicos. Não como pessoas que entendem a Bíblia e são bons de Bíblia, excelente, os fariseus também eram. Mas como evangélicos que foram afetados pelo evangelho de Cristo Jesus, que altera tudo. Isso não é moralismo barato.
Nós não vamos fazer isso para alcançar salvação. Nós não vamos fazer isso porque nos torna melhores, de forma alguma. Mas na verdade é uma resposta pela salvação que recebemos. Não temos como fazer outra coisa, a não ser amar, nos desgastar por amor do próximo. Porque assim é a vontade de Deus. Nosso cristianismo não pode ser inofensivo. Pelo contrário, o Evangelho é o poder de Deus. Quem crê que o Evangelho é o poder de Deus? Você crê que o Evangelho é o poder de Deus? Então ele transforma. Então ele muda. Então ele influencia tudo que nós somos. Desde como falamos, a maneira como gastamos nosso dinheiro. O nosso papel é fazer o bem, como cidadãos do reino de Deus. Verso 16, não como usando a nossa liberdade como desculpa para fazer o mal, mas pelo contrário, como servos de Cristo. Porque Ele nos salvou, nos regenerou, nos libertou, agora nós somos livres. A nossa devoção é a quem? A Ele, exclusivamente a Ele, como aquele servo que foi liberto pelo seu Senhor, olha para o seu Senhor e fala, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, eu vou permanecer aqui porque eu amo você. Eu amo servi-lo, eu amo ser parte da sua família, eu amo ser provido, eu amo ser posicionado, eu amo estar aqui. Eu vou servir você por amor. Assim nós, libertos das cadeias do pecado, olhamos para Cristo agora e falamos, diante da nossa liberdade, nós queremos ser seu servo por amor. E assim, como cristãos, andamos na contramão do espírito desse mundo, que exige direitos e que entende liberdade como ausência de responsabilidade. Enquanto cristãos, tendo direito, nós negamos o nosso direito, a semelhança de Cristo, para a glória de Deus. E por fim, meus irmãos, ele termina ordenando as nossas lealdades. E agora? Se é assim, temos uma nova identidade, regenerados para uma viva esperança, forasteiros e peregrinos, que agora vivem de maneira exemplar em meio a uma sociedade sombria e escura, que agora vivem para a glória de Deus, praticando o bem, a fim de silenciar a insensatez dos insensatos, porque essa é a vontade de Deus. Não dando vazão à prática do mal, mas nos submetendo a Deus como servos dele. Nós entendemos o que o verso 17 diz. E ele diz, olhe lá o verso 17 comigo. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Como nós devemos proceder, ordenando as nossas lealdades? César, o governo, está em uma prateleira inferior, enquanto Deus está numa prateleira infinitamente superior. Quando falamos de lealdades, é distinto. E Pedro, de maneira sagaz e irônica, fala, tratem todos com honra. E no final fala, honrem o rei. A mesma palavra, honrar aqui significa, tratem as pessoas com dignidade, respeito. Porque todas as pessoas carregam em si a imagem e semelhança de Deus e são dignas de serem tratadas com respeito e dignidade. Assim como vocês tratam todos os homens, todas as pessoas, o imperador também é uma pessoa. Trate ele com respeito. Porém, ele não deve ser amado como os irmãos da igreja. Ele não deve ser amado com esse amor que se sacrifica pelo próximo. Com esse amor que concede o ombro para carregar os fardos, que empresta as lágrimas para chorar as tristezas. Esse é o amor com que vocês se amam na igreja. Esse é o amor da família da fé. Ele não deve ser amado como os irmãos, e muito menos temido como Deus. O nosso temor é exclusivo ao Senhor. Devemos temer, e temer tem a ideia de reverenciar e adorar. Apenas Deus é reverenciado e adorado.
A nossa lealdade última, então, meus irmãos, não é um partido político, não é um homem, não é o seu marido, a sua esposa, não é a sua família, a sua lealdade não é aos homens, tampouco qualquer coisa nessa terra. A minha e a sua lealdade são exclusivas ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, que é Rei e soberano. Assim que nós devemos viver, como cristãos, em uma era não cristã. Como cristãos, em uma sociedade não cristã. Nós não conseguimos. As nossas boas obras, com o nosso esforço, são todas trapo de imundície. Mas o Evangelho é poder de Deus. Mas aquela cruz, houve um sacrifício há mais de 2000 anos atrás, quando um cordeiro foi imolado, quando naquele leito vertical da morte, Cristo entregou a sua vida, não para vivermos trancafiados com uma religiosidade pequena e tacanha, mas para vivermos um evangelho transformador, real, genuíno, que afeta tudo que somos, a nossa estrutura por completo. Por causa de Cristo e do que Ele fez, agora nós podemos viver a vida amando o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Pelo poder da ressurreição e não pelo seu poder, não pelo meu poder, é que nós podemos amar o Senhor e viver de maneira distinta em meio a essa era. Nós temos Cristo conosco. Se podemos obedecer a Deus e praticar o bem, é pela graça, é pela fé, é porque temos a Deus e uns aos outros, e é por causa da boa obra e do bem que Cristo fez por nós naquela cruz. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a viver de maneira exemplar na região que Ele nos plantou, aqui no Vale de Itajaí. Que o nosso cristianismo não seja um cristianismo enclausurado, incômodo, mas um evangelho poderoso que afeta toda a casa. Que possamos viver uma conduta distinta, que glorifique a Deus na sua vinda. Que o Senhor nos ajude.